Fala, seus otakus, beleza? E nesse mundo as pessoas podem receber habilidades épicas comendo fruto de uma árvore de habilidade. Se você tiver sorte, você pode se tornar um dominador do fogo ou até mesmo um santo da espada. Só que quando chegou a vez do Light, nosso prota aí, tudo que ele se tornou foi algo inesperado, um mestre louco. No dia seguinte, todos iriam obter as habilidades. O Light e a sua amiga de infância, Helena ali, eles estavam no caminho da igreja para poder participar da cerimônia. Eles conversavam muito animados sobre as habilidades que esperavam receber. O Light sempre sonhou em se tornar um aventureiro, então ele ficou muito feliz com qualquer habilidade de combate. Por outro lado, a amiga dele não se importava tanto com esse tipo de habilidade que ela ganharia, desde que pudesse passar o tempo ao lado do Light. E mesmo assim, ela estava um pouco nervosa, já que ninguém realmente saberia qual habilidade ia obter até comer o fruto mágico. O Light, no entanto, estava confiante que os dois iam ter habilidades incríveis, mas como nós sabemos, a história tomou um rumo completamente inesperado. Quando eles chegaram na igreja naquele dia, a Santa Irmã explicou como as frutas e habilidades funcionavam, e quando comia o fruto, a pessoa recebia a habilidade única que garantia a possibilidade de trabalhar em qualquer área relacionada, sem a necessidade de dívidas educacionais, paralisantes ou algo do tipo. Os participantes então poderiam escolher qualquer fruto para obter as suas habilidades, mas tinha uma regra inquebrável. Só era permitido comer um único fruto ao longo da vida. Caso alguém tentasse comer o segundo, o resultado seria envenenamento fatal. A Santa Irmã enfatizou que essa regra era extremamente importante, porque muitas pessoas tinham morrido tentando adquirir novas habilidades, depois de não gostarem da primeira habilidade. Mas apesar do aviso, Light e Helena, eles estavam lá prontos para prosseguir, e a Santa Irmã pediu para eles começassem a escolher os seus frutos. Helena foi a primeira. Ao dar a primeira mordida no fruto, algo começou a acontecer no corpo dela. Uma luz ofuscante apareceu, envolveu o corpo, e aí ela ficou extremamente quente. A Santa Irmã percebeu que Helena tinha adquirido a lendária habilidade do Santo da Espada, algo incrivelmente raro de se presenciar. Agora, ela estava destinada a se tornar uma das maiores aventureiras do país. O Light ficou muito feliz, parabenizou ela pela sua incrível conquista, e aí, quando chegou a vez dele, que o negócio foi ruim, Ele subiu no altar, escolheu um fruto, e mesmo que ele soubesse que provavelmente não obteria algo tão grandioso quanto a habilidade da espada sagrada, então ele foi lá e esperava adquirir pelo menos uma habilidade de combate decente, para que ele pudesse lutar, e com um suspiro ele deu a mordida no fruto. A habilidade começou a fluir no corpo dele, só que ele ficou desapontado quando descobriu que a única habilidade que ele recebeu era um mestre agrícola. Ou seja, a Santa Irmã tentou até confortar ele o máximo possível, mas é claro que o único combate que ele faria seria contra pragas no campo. Devastado, Light percebeu que seus sonhos de se tornar um aventureiro foram completamente arruinados. Ele pergunta se ele poderia tentar de novo, mas a Santa Irmã foi firme o suficiente, lembrando que comer uma segunda fruta seria fatal para ele em 100% dos casos, Helena então tentou animar ele, dizendo que ficaria na aldeia para cultivar frutas ao lado dele. Para ela não importa o que faça, desde que eles estejam juntos. A Santa Irmã, no entanto, não aceita essa ideia. A habilidade de Helena era literalmente o Santo da Espada, e era um talento muito raro, uma maravilha que aparecia só, uma vez em décadas, sacou? Ela insistiu que Helena deveria se tornar uma aventureira pelo bem do próprio país. Sem escolha, Helena acaba sendo levada para a capital para poder iniciar o seu treinamento, mas ela promete a Light que voltaria algum dia. 3 meses se passaram desde aquele dia. Light, fiel à sua promessa de seguir em frente, tentou tirar o melhor proveito da situação. Ele usava a sua habilidade de mestre da agricultura para poder cultivar frutas de excelente qualidade, vendendo elas na cidade para obter um lucro. Apesar da sua vida simples, ele tentou empurrar ali os pensamentos intrusivos de fracasso pro fundo da mente dele. Em uma das suas idas para a cidade, então, o Light percebe um cartaz numa notícia sobre Helena. Em apenas 3 meses ela foi promovida para Rank S e estava saindo incrivelmente bem como aventureira. Então ele estava feliz pelo sucesso dela. Ele não conseguia evitar de se sentir como um fracassado também, por parte do que ele conseguiu fazer. Ele treina todos os dias na esperança de que com um esforço suficiente ele possa desbloquear uma habilidade da espada ou algo semelhante. Então ele passa horas repetindo movimentos contra um toco de árvore, acreditando que se um dia ele conseguir cortar ela no meio, ele então estaria forte o suficiente para ser um aventureiro por mérito próprio. Só que o trabalho duro nem sempre compensa, e tudo que ele conseguiu até agora foram os pulsos machucados. Cansado de ser derrotado, o Light cai no chão e começa ali a se perguntar se Helena ainda lembra dele. E ela tinha prometido voltar, mas com toda a fama, fortuna que ela adquiriu, ele não ficaria surpreso se ela tivesse esquecido o nome dele, o rosto dele completamente. Enquanto Light descansava, uma garota chamada Ayla se aproximou com um copo de água para ele. Ayla era praticamente uma órfã, estava abandonada ali pelo chefe da aldeia, que não queria lidar com ela. Então Light percebeu que ela não tinha para onde ir e decidiu acolher ela ali. Desde então, os dois começavam a trabalhar e viver juntos. Ayla avisou que o jantar estava pronto e se ele quisesse ele podia entrar para comer. Então Light aceitou com um sorriso e ao dar a primeira mordida, a Ayla perguntou sobre a colheita do dia e o Light respondeu que os lucros foram bons, especialmente porque ele vinha focando no último cultivo de frutas, com a habilidade mais recente dele. Ele explicou que ele separou todas as frutas de habilidades ali e botou em caixas marcadas com emojis, caveira e tal, e deixou claro a Ayla sobre nenhuma circunstância ela deveria comer qualquer uma dessas frutas. A Ayla, que não sabia, que as frutas de habilidade eram perigosas, agradeceu pelo aviso, porém ela hesitou um pouquinho antes de revelar que ela já tinha usado várias frutas no ensopado que eles estavam comendo. Aí o problema começou, que o Light entrou
entrou em pânico. Ele perguntou se ela tinha certeza disso, e ela confirmou, lembrando que a Santa Irmã tinha dito pra ele sobre comer mais de uma fruta, que era uma sentença de morte. De repente, o corpo do Light começou a esquentar. Ele sentiu uma dor intensa no peito e acreditou que agora ele tinha chegado ao fim. Caindo no chão, ele pediu desculpas a Ayla, se desculpando por ter esperado ali que ela entendesse os rótulos e tudo mais, mesmo sabendo que ela ainda não sabia ler. Só que enquanto aguardava a morte, ele percebeu que a morte estava demorando demais para chegar. Então ele se sentou, ficou confuso e notou que ele estava perfeitamente bem. Ayla, vendo isso acontecer, ficou surpresa, né? O próprio rosto do Light estava mostrando surpresa, e ela perguntou se ele estava bem. Então ele explicou toda a confusão. Uma segunda fruta da habilidade deveria ser fatal, mas ele estava vivo. Nesse momento, uma dor de cabeça começou a vir muito forte nele, e ele sentiu o poder de uma nova habilidade surgindo no seu corpo. Ayla começou a sentir dores agudas também, indicando que ela estava prestes a adquirir uma habilidade, e de repente ela viu as palavras flutuando na frente do Light e leu as informações sobre as suas habilidades. Além da habilidade de mestre agrícola, que permite cultivar nozes, ele também tinha imunidade a todos os venenos derivados das nozes. O Light ficou chocado e perguntou como Ayla sabia disso, e ela explicou que podia ver as palavras flutuando no ar, indicando que tinha adquirido um tipo de habilidade de avaliação de outras pessoas. Ayla continuou lendo as informações pro Light, confirmando que ele agora possuía uma segunda habilidade. E ela continuou falando que essa nova habilidade se chamava Deus da Espada. Essa habilidade aumentava significativamente o poder de ataque do Light enquanto ele segurava uma espada, e também ampliava muito a resistência mágica. Se ela disse a verdade, isso significa que o sonho do Light finalmente poderia se tornar realidade. Ele ficou muito empolgado e decidiu testar essa nova habilidade. Então ele correu pra fora com a espada, indo até a floresta para verificar se ele realmente tinha adquirido essa habilidade, e com um único golpe, ele cortou no meio aquele toco de árvore lá. O impacto ainda atravessou ali, partindo uma árvore maior atrás dela. Era seguro dizer que a partir daquele momento, o Light era extremamente poderoso. No dia seguinte, então, Light partiu para a cidade, determinado a ir para uma guilda e finalmente se tornar um aventureiro. Ele estava muito animado, já que sempre sonhava com isso. Assim que ele chegou, a primeira coisa que ele viu foi quadro de avisos ali, repleto de missões, de recompensas, e o Light pensou que, quando ele completasse uma missão, ele poderia ganhar dinheiro para comprar novos equipamentos e comida muito boas, né? Só que essa não era a única motivação. Ele queria testar o quanto a habilidade com a espada dele realmente podia ajudar ele em combate. E se tudo corresse bem, ele se tornaria um aventureiro oficial. Então ele pediu a Ayla que esperasse sentado num banco enquanto ele pegava a missão na recepção. Enquanto o Light estava ocupado, Ayla aproveitou essa situação aí para usar a habilidade de avaliação em outras pessoas da guilda. E ela ficou impressionada com a diversidade de habilidades que existiam, mas também se surpreendeu com quão inúteis algumas habilidades pareciam, né? Como uma habilidade de automutilação de um dos aventureiros. Nesse momento, Ayla ouviu uma comoção perto da recepção, olhou para ver o que estava acontecendo, e o Light estava lá no meio da discussão com um dos aventureiros da guilda. O cara reconheceu o Light como um vendedor de nozes do mercado e começou a sacanear ele, chamando ele de perdedor, falando que ele não pertencia à guilda. O Light só ignorou completamente as provocações e disse a Ayla que eles poderiam ir embora. O homem então ficou ofendido por ter sido ignorado e reagiu de uma forma mais exagerada, atacando o Light com a espada. Só que a habilidade da espada de Deus do Light também melhorava os seus reflexos, permitindo que ele bloqueasse o ataque com muita facilidade. O aventureiro não tinha ideia que o Light possuía uma habilidade dessa e ficou muito surpreso com essa defesa impecável dele. Então, os amigos do homem perceberam que o Light agora era capaz de se defender e convenceram ele a recuar, afirmando que não era uma luta que ele poderia vencer. Mesmo que relutante, o homem tentou disfarçar sua derrota, alegando que nunca teve intenção de machucar o Light, né? Aquele negócio estereótipo do bonzão. O cara e seus amigos então deixaram a guilda ali, e aí o Light foi para poder fazer junto com ela a primeira missão. Então eles partiram. Eles foram para as planícies rochosas e o Light estava extremamente animado, finalmente poder ver um monstro pessoalmente. Logo, eles avistaram o alvo da missão, um monstro de slime que estava muito distante, e o Light começou a se aproximar devagarzinho e tal, tentando um ataque furtivo, só que o slime percebeu a presença dele. Diante disso, o Light decidiu partir para um ataque frontal. Graças à sua nova habilidade, ele estava muito mais forte do que antes, e com um único golpe, ele cortou o slime no meio, acidentalmente dividindo num processo também. Light ficou satisfeito com a eficácia da sua habilidade de batalha, mas percebeu que precisava trabalhar no controle do seu poder para poder evitar danos colaterais no futuro. Então a Ayla parabenizou ele pela sua primeira missão bem sucedida, só que para completar a missão ele precisava cortar o slime e levar as partes de volta para a guilda, né, como prova. E a Ayla comentou que se sentia um pouco mal, né, por dissecar o corpo do slime. Só que o Light lembrou ela de que ele iria vender o slime e ganharia dinheiro suficiente para comprar uma pizza. Então a garota ficou super animada, né, colocou a moral dela de lado e ela começou a dissecar o slime. Nesse momento, eles ouviram alguns gritos vindo do lado das planícies. Correram para investigar o que era e encontraram Jean e o seu grupo lá sendo atacados por um orc enorme. Jean e os seus amigos tinham escolhido intencionalmente uma missão fácil, planejando apenas matar um slime e voltar para casa. Só que eles não esperavam encontrar algo tão perigoso como um orc. O monstro começou a atacar eles e todo o grupo estava conseguindo pular para fora do caminho e tal, só que ficou claro que eles não tinham chance de derrotar esse orc. Então o Light chamou um deles ali para saber se eles estavam bem e tal, mas assim que o Jean viu ele bolou um plano para escapar. Jean e seus amigos começaram a correr diretamente na direção do Light, meio que eles iam botar o orc para atacar o Light, e o Light ficou confuso, porque ele estava
estavam fazendo tudo, mano, como assim? E até ele perceber que eles estavam tentando usar o Light como isca, o Orc voltou a atenção pro Light, que não teve escolha a não ser lutar contra esse bichão. Pro Light, cara, isso era uma oportunidade perfeita pra ele testar os limites da sua nova habilidade. O Orc balançou ali a clava dele na direção do Light, mas o Light conseguiu saltar pro lado, evitar esse ataque. Só que ele não sabia que ele tava jogando um jogo muito arriscado. Então Ayla avisa o Light da sua habilidade, Espada de Deus, que ela não aumenta a sua defesa. Isso significa que se ele fosse atingido por aquele monstro, uma única vez ele poderia morrer. Mesmo com essa ameaça, o Light se recusa a recuar dessa batalha. Ele estava determinado a se tornar o maior aventureiro do mundo e sabe que para atingir esse objetivo, ele precisaria superar esse desafio. Então agora, ele já estava acostumado com a sua nova força. Light saltou no ar. Quando o ogro tentou ali bater nele, atacar ele, ele cortou a arma no meio com muita precisão. Não importa o que acontecesse, ele estava decidido a alcançar a Lena, né, para eles conseguirem ficar juntos de novo. E no movimento muito rápido e preciso, Light abaixou a espada e cortou o ogro de uma forma limpa no meio. Quando Jean e os seus amigos observaram, os impressionados com isso tudo que o Light fez, eles chegaram ali mais tarde, né, para tentar falar com o Light, mas o Light retornou para a guilda para poder trocar os itens da missão por dinheiro. Só que a recepcionista achou difícil acreditar que ele conseguiu derrotar um ogro sozinho. Como prova, o Light mostrou o chifre do ogro que ele trouxe de volta, e além disso, os amigos de Jean também confirmaram o ocorrido, garantindo que Light estava dizendo a verdade. Convencida, a recepcionista entregou a recompensa pro Light. Enquanto isso, os amigos de Jean agradeceram novamente por ter salvo as suas vidas. Logo, uma multidão começou a se formar ali na frente da guilda, e o Light perguntou o que estava acontecendo. Jean informou que um grupo de classificação S acabou de retornar. Esse era o grupo na qual a Lena entrou, e essa é a primeira vez que o Light vê ela junto, né, dos últimos 3 meses ali. Ansioso, o Light se aproxima dela e tenta cumprimentar ela, só que a Lena responde de forma fria: eu nunca conheci esse homem antes na minha vida. Ih, rapaz, aí já viu que o problema deu, né? O Light, ele tava devastado nessa hora e não conseguia acreditar que a amiga de infância dele realmente se esqueceu dele depois de só 3 meses. Ele tava ali parado, de boca aberta, incapaz de processar essa situação. Aí tivemos a Ayla, que chegou e não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Então ela tentou animar o Light, sugerindo que eles fossem buscar uma pizza e tal. E ela até comenta de forma descontraída: pô, bora buscar uma pizza, isso sempre ajuda. Mas mesmo assim o Light continuou deprimido. A Ayla, ela tava frustrada, começou a comer a pizza sozinha, né? E acabou que, apesar de estar chateado com ela, o Light acabou gastando muito dinheiro naquela pizza. Então não tinha como ele deixar ela ser desperdiçada, porque uma pizza é uma pizza, né, galera? Então ele começou a comer, mas tão rápido que acabou engasgando. Felizmente, alguém chegou ali pra entregar um copo de água dele pra ajudar. Quando ele olhou pra baixo pra agradecer essa pessoa, o Light ficou surpreso ao perceber que quem ajudou foi a Lena. E ele tava prestes a gritar o nome dela, mas ela acabou cobrindo a boca e pediu pra que ele ficasse quieto, explicando que não quer atrair atenção. Lena se sentou na mesa e Ayla ficou animada ali e tal. Ela se apresentou, já que era a primeira vez que encontrava com Lena, e a Lena parecia curiosa e tava prestes a perguntar como o Light conseguiu um kit de habilidades em apenas 3 meses. Mas o Light se antecipa e pergunta o que ela tava fazendo ali. Pra ser honesta, a Lena também tava se perguntando o que o Light fazia na guilda. Ele tinha virado o cara do campo, sacou? Mas com orgulho, ele explicou pra ela que ele vai se tornar aventureiro. O Light então começou a falar todo o incidente com a habilidade, né, da fruta que permitiu ele adquirir a segunda habilidade. Lena parece genuinamente feliz pelo Light, porque isso significa que agora ele pode finalmente realizar o seu sonho. O Light aproveita pra perguntar como tem sido o tempo dela no grupo de Rank S, mas pela expressão da Lena, não parece ter sido muito divertido. Ela explica que ela tá sendo muito forçada a lutar ao lado de pessoas aleatórias, escolhidas pela Irmã Santa lá. E cara, apesar dos pagamentos ser ótimos, a atmosfera é muito tóxica, entendeu? É tipo um lobby de Call of Duty, tá ligado? Então a Lena aconselhou o Light a ficar longe o suficiente ali do grupo pra que eles pudessem aproveitar a sua vida como aventureiro. E o Light ficou intrigado, porque o que há de tão ruim nesse grupo, já que ele sempre ouviu coisas boas sobre eles? A Lena então compartilha um incidente que aconteceu há 2 meses atrás. O grupo acabou enfrentando uma serpente gigante, que era vulnerável ao fogo. O mago foi ordenado a atacar a criatura com magia de fogo, mas exagerou e acabou incendiando uma fazenda que estava perto. A Lena tentou alertar o grupo sobre o incêndio, mas o líder não deu a mínima, argumentando que o trabalho dela era só matar a serpente e era irrelevante o que acontecia em volta. Quando a Lena tentou explicar a situação para a Santa Irmã, ela simplesmente se importou ainda menos com isso, afirmando que enquanto a história lembrasse o grupo como heróis, nada mais importava. A Lena então evitou contar ao Light algumas visões distorcidas sobre o seu grupo, mas ele percebeu que, cara, ela estava infeliz. Com isso, o Light convidou ela para se juntar a ele e a Ayla também. Mesmo que a Lena adorasse fazer isso, tem algumas circunstâncias que impediam ela de ir, né? Porque ela não podia abandonar o grupo sagrado. Ela disse que tá tudo bem, mas o Light percebeu algumas lágrimas nos olhos dela e tal, sabendo que tinha alguma coisa de errado. Antes que ele pudesse insistir, a Lena então se despede e saiu da mesa. Algum tempo depois, o Light vai até a recepção da guilda para poder pegar sua recompensa por derrotar o ogro, e ele fica espantado ao receber 10.000 peças de ouro ali, né? Que é uma quantidade maior do que ele jamais viu na vida. Só que o Light, ele não tá ainda muito animado, ele tá realmente preocupado com a Lena, mas não pode ajudar ela a menos que saiba o que o grupo sagrado tá forçando ela a fazer. Como Lena não quer contar diretamente pra ele, Ayla sugere que ele pergunte ao líder do grupo. Só que ir lá pessoalmente não é uma ideia muito legal, né? Mas a porta do LoL
auge dele estava aberta, então ele decidiu ir lá. Dentro do salão, o Groose, que era o cara, né, ele estava sentado ali com duas mulheres, contando histórias sobre as lendárias batalhas dele. E ele relatou, por exemplo, a sua luta mais recente contra um urso selvagem. O cara detalhou ali que o grupo enfrentou um monstro com poderosas magias de fogo antes que ele mesmo desferisse o golpe final. Nesse momento, a recepcionista entrou no salão para poder falar dos problemas relacionados à última missão dele, e os moradores da aldeia onde o urso foi derrotado registraram reclamações, afirmando que o ataque de fogo secou completamente o reservatório de água do local. E aí o Groose, mano, tava nem aí. Ele simplesmente falou com desdém, inventando uma desculpa, dizendo que pequenos danos colaterais acontecem. São coisas inevitáveis quando eles lidam com monstros poderosos. Secretamente, ele estava se deliciando ali em causar problemas para as pessoas mais fracas, porque acreditava que essas pessoas eram inferiores, cara. O Light, então, ouvindo essa conversa, ele começou a ficar muito furioso. Ele sabia que Helena jamais ignoraria um problema desse, das pessoas comuns dessa maneira. Enfurecido, ele exigiu que o cara liberasse Helena do grupo sagrado, porque ela claramente estava sofrendo. Só que o Groose, ele não tava nem aí. Ele não levou a sério, né, o Light, e chamou o segurança para tirar ele do salão. Ayla correu para ajudar o Light, perguntando se ele estava bem. E apesar de ele ficar fisicamente ileso, outros aventureiros alertaram ao Light sobre os perigos de ser contra o Groose, né? Ele explicou que mesmo que ele seja um idiota possível, irritar ele pode colocar o cara no lado tão ruim que, assim, as coisas iam ser péssimas pro resto da tua vida. Seria desastroso para uma carreira de qualquer aventureiro. No dia seguinte, todos os membros do grupo sagrado se reuniram no salão, ocupando ali, se vangloriando ali das suas proezas, e Helena, no entanto, refletia sobre suas palavras ali com Light. Finalmente, ela reuniu coragem e declarou a todos que quer viver de acordo com seu próprio código moral como aventureira. Por isso, ela anunciou que estava deixando o grupo sagrado imediatamente. Enquanto Helena se dirigia para a saída, Groose apareceu diante dela, ameaçando matar ela por ousar desafiá-lo, e Helena se preparou para desembainhar sua espada, mas percebeu que, mesmo com a sua habilidade da espada sagrada, seria impossível derrotar Groose num combate direto. Então ela ficou meio relutante e tal, e acabou sendo forçada a se submeter a guardar sua lâmina. Nesse momento, o Groose empurrou ela no chão e começou um discurso vazio sobre como ela deveria preservar o seu bem e o bem das pessoas do grupo sagrado, e isso vai salvar ela no futuro. Ele insistiu que ela continuasse lutando até morrer em batalha. No mesmo dia, o grupo sagrado se prepara para deixar a cidade, e Helena pensa ali na sua vida de servidão, tá sendo forçada, né, sob o comando do Groose. Só que enquanto o grupo se dirige para sair da cidade, eles acabam encontrando o Light, que tava bloqueando o caminho. Groose pergunta o que o Light tá fazendo ali no meio do caminho, e ele responde que ele tá ali para buscar a amiga dele. O Light diz a Helena que ele e Ayla estavam planejando caçar alguns monstros e que adorariam ter ela junto com ele. Depois de tudo que eles passaram juntos, Light e Helena então prometem que se tornariam aventureiros lado a lado. Light estava determinada a manter essa promessa. Helena também se lembra dessa promessa e tal, e adoraria ir junto com ele, mas sabe que ela não tem forças para enfrentar o Groose. Relutante, ela pede ao Light que a deixe em paz, temendo que ele acabe se machucando nesse processo, né? Porque enfrentar um cara desse não ia ser muito fácil. Mas quando viu Helena rejeitar a sua oferta, Groose tentou afastar o Light à força. Só que o Light, ele não recuou, mano. Em vez disso, ele desafiou o Groose para um duelo, apostando a liberdade da Helena. Pô, inicialmente o Groose rejeitou esse desafio, alegando que não tem motivos para ele lutar contra um ninguém. Só que o Light provocou ele tanto, perguntando se ele tava com medo de perder para alguém como ele, e ele foi incapaz de suportar, né, essa afronta no meio da galera toda. Então o Groose aceitou o duelo, mas ele impôs uma condição. Se o Light perder, ele seria banido para sempre da Guilda de Aventureiros, nunca mais podendo retornar à cidade. Light aceitou os termos sem medo nenhum, e a Helena tentou convencer ele a desistir, acreditando que ele não tinha chance contra o Groose. Quando o duelo começou, o Groose já desembanhou a espada e a Ayla avisou o Light sobre a habilidade especial dele, que era Godspeed, né? E nessa habilidade, permitia que o Groose diminuísse a distância entre ele e o seu oponente quase que instantaneamente. A Ayla alertou o Light para isso aí, para ele ficar atento, e o Light, por sua vez, anunciou suas próprias habilidades, que era o Mestre em Nozes e a Espada Divina, né? Nesse momento, o Groose ficou incrédulo, começou a debochar ele, porque era impossível alguém possuir duas habilidades tão poderosas. Sem perder tempo, o Groose avançou ali com a sua habilidade de Godspeed e atacou o Light antes que ele mal pudesse reagir. Apesar disso, o Light conseguiu bloquear o primeiro golpe, mas logo ele se viu encurralado, sendo constantemente forçado a se defender. A velocidade dos ataques do Groose deixavam o Light sem tempo para contra-atacar. Quando ele finalmente conseguiu criar uma distância, ela durou muito pouco. Num instante, o Groose apareceu atrás dele e atingiu um golpe brutal. O campo de batalha não tinha lugares seguros contra a habilidade dele do Godspeed, cara. O Light admitiu que o Groose era incrivelmente forte, mas ele se recusava a desistir. Ele tentou atacar, mas o Groose desviou com facilidade e aproveitou inclusive o desequilíbrio do Light, destruindo a espada dele. Com uma arma destruída agora, a derrota parecia inevitável. Ainda assim, o Groose decidiu ser generoso, digamos assim, e propôs ao Light que, desde que Helena jure lealdade eterna a ele poderia ficar vivo e tudo mais, e não precisava perder. E aí o Light, porém, disse a Helena que ele não precisava se preocupar, porque ele vai encontrar uma forma de vencer. Mesmo com a situação desesperadora, Helena decidiu confiar no
Light e depositar sua fé nele. Isso irritou o Grus, que decidiu acabar com tudo no próximo ataque. Sem uma espada, o Light procurou alguma coisa que pudesse substituir ela no campo de batalha. Então ele pegou uma vassoura de um dos espectadores ali, surpreendendo todo mundo. O Grus pensou que o Light estava sacaneando com a cara dele, né? Em parte ele estava certo, já que o Light poderia ter pego uma espada da Lena e tal, só que ele acreditou plenamente que ele poderia vencer usando uma vassoura. Então ele começou a visualizar aquela vassoura ali como se fosse uma espada verdadeira. Até agora, cara, o Light ele tinha sido derrotado porque ele estava tentando acompanhar os movimentos do Grus. Só que a sua habilidade de espada divina concedia a ele reflexos incríveis, e com essa nova estratégia, ele se preparou para o próximo ataque determinado a virar o jogo. Dessa vez o Light decidiu só seguir o fluxo e atacar quando chegasse o momento certo. Graças a essa sua estratégia, o corpo dele conseguiu reagir muito rápido. Assim que o Grus chegou no alcance dele, ele fugiu. Então o Light usou a vassoura para bater no rosto do Grus com tanta força que ele foi enviado voando ali e bateu numa parede de tijolos. Com isso, todas as caras de todo mundo que estava olhando para isso, oficialmente foi decidido que o Light era o vencedor do duelo. Para deixar claro o ponto aqui, o Light ele se virou para os outros membros do grupo sagrado ali e disse que se eles tentassem se aproximar da Lena de novo, teriam que lidar com ele. Depois, ele se voltou para Lena e disse que ela finalmente estava livre. Mais uma vez, ele convidou ela para se juntar ao seu grupo e a Lena ficou feliz e aceitou. Então, se passou mais um tempo ali, uma semana mais ou menos, desde o duelo do Light contra o Grus, e cara, as coisas não mudaram muito. Light ainda estava crescendo como aventureiro, mas agora ele tinha a Lena do lado dele, o que deixou ele muito mais feliz, né? A Lena preparou o almoço para todos e enquanto eles comiam, ela perguntou sobre os ferimentos do Light, né? Que ele tinha sofrido na luta contra o Grus e tal. E o Light estava se sentindo ótimo agora. Ele finalmente poderia se juntar a Lena numa missão. Normalmente isso seria um sonho dele, né? De se tornando realidade e tal, mas ainda tinha um problema. De vez em quando, a Lena recebia visitas à Santa Irmã. E na semana passada ela estava tentando fazer com que a Lena se encontrasse com ela para poder discutir a decisão de deixar o grupo sagrado. Só que a Lena respondeu que não tinha nada para discutir, porque nada poderia ser feito para ela mudar de ideia. Infelizmente, desde que eles ganharam a antipatia da Santa Irmã, começaram a ser alvos dela. Como resultado, quando foram para a guilda para escolher uma missão, só recebiam as piores missões possíveis, como matar ratos de esgoto. E esses trabalhos pagavam muito pouco, o que tornou as finanças difíceis para eles. Mas a Lena não parecia chateada com isso, porque isso dava para ela a oportunidade de realmente ajudar as pessoas, como reconstruir casas destruídas, limpar esgotos ou encontrar alguns gatos desaparecidos. No final do dia, eles só conseguiam ganhar 100 moedas, basicamente, o que mal dava para comprar 3 pizzas, né? Mesmo assim, com um salário baixo, Lena estava muito mais feliz agora, porque finalmente podia fazer as pessoas felizes. Light também estava se divertindo bastante, mais do que nunca. Enquanto isso, lá na Catedral da Santa Irmã, ela informava a sua assistente que pretendia lidar com um novo grupo de Lena em breve. Esse seria, inclusive, um dos trabalhos mais difíceis que existiam, e ela talvez estivesse esperando que Light morresse no processo. Enquanto isso, na Catedral das Santas Irmãs, a líder informa a sua assistente que pretende dar ao novo grupo de Lena um emprego de verdade. Só que ela admite que esse seria um dos empregos mais difíceis que existem, e eles podem ficar literalmente esperando algo inesperado acontecer nesse processo. No dia seguinte, o grupo viaja ali pro Vale dos Montes para poder completar a sua última missão. A neblina era tão densa que mal conseguia ver para onde eles estavam indo, e o Light pergunta a Lena se estava tudo certo e tal. De acordo com o mapa que ela estava segurando, eles deveriam chegar na mansão em breve. Pouco depois, o cavalo do Light quase derruba ele, porque eles finalmente chegam na mansão, e mesmo que não houvesse como o cavalo ter chegado o mais rápido possível, eles conseguiram atingir o local no meio desse problema todo. Mais cedo naquele dia, quando Light e os outros estavam indo para a guilda para escolher a sua próxima missão, eles encontraram a recepcionista esperando por eles. Ela tinha uma missão especial e urgente para o grupo da Lena. Feliz pela presença deles, ela pediu que aceitassem esse trabalho e que precisava ser resolvido o mais rápido possível para a segurança de todos. Só que as informações disponíveis eram muito escassas. Tudo começou quando o grupo de aventureiros que estava indo para o norte no Vale dos Montes lá, né, desapareceu durante essa missão. Desde então, todos os aventureiros que foram enviados para investigar também desapareceram, incluindo aqueles de classificação A e B, o que indica que tem a presença de algo extremamente perigoso ali. A recepcionista entregou ao grupo ali uma lista com os nomes dos aventureiros desaparecidos e, pro horror da nossa querida Lena, ela reconheceu alguns deles. Era literalmente pessoas que ensinaram tudo sobre as aventuras quando ela estava começando. Agora ela está extremamente preocupada com a segurança deles. A única pista que eles têm ali disponível é que todos os aventureiros desapareceram, eles tinham parado primeiro na casa do antigo Conde de Montes. E aí, esse conde acumulou uma fortuna com aventuras e se estabeleceu nessa área, só que ele morreu há cerca de 30 anos, deixando a sua mansão em ruínas. A missão da Lena era encontrar os aventureiros desaparecidos e determinar a causa dos desaparecimentos. Lena estava hesitante em aceitar esse trabalho, já que até mesmo aventureiros experientes tinham desaparecido sem deixar rastros, mas por outro lado, Light parecia animado, porque ele sempre quis visitar o Vale dos Montes. E o trabalho oferecia uma boa recompensa, né? Grana é importante também. Ayla também ficou muito animada nesse momento, pensando nas pizzas que eles poderiam comprar com esse dinheiro. A recepcionista, quando notou a Ayla ali, perguntou ao Light se ela realmente pretendia levar uma jovem para essa missão. E o Light explicou que Ayla era uma avaliadora confiável, era essencial para o grupo, mas isso gerou
gerou ainda mais dúvidas, já que crianças da idade dela não deveriam ter habilidade. Então, ele revelou que Ayla tinha comido acidentalmente uma fruta, de habilidade, mas como nada grave aconteceu, ela estava bem agora. Com isso resolvido, o grupo partiu pro Vale dos Montes então. Agora, de volta ao presente, a gente vê o grupo lá escalando a lateral da montanha, cercado por paisagens perigosas. Light pediu a Ayla para ter cuidado, olhar ali pro tamanho impressionante da mansão, e ele comentou que era difícil acreditar que alguém pudesse pagar por algo daquele tipo, com tantas aventuras assim. Mas Lena achou isso plausível. Ela mesma, sendo aventureira há poucos meses, já economizou o suficiente para comprar uma casa. Light, por sua vez, começou a sonhar então em construir uma casa enorme, que ele também conseguisse treinar ali e crescesse ainda mais. Ayla ficou empolgada, declarando que quer construir uma casa dos doces ali e tudo mais, e toda essa animação parecia ter afetado o bom senso da Ayla. Ela pulou de alegria em meio a isso tudo, que acabou desmoronando sob seus pés, fazendo ela cair. O Light reage muito rápido e consegue agarrar ela, mas ele mesmo acaba escorregando e caindo também. Lena tenta puxar eles de volta, mas é arrastada junto. Quando eles caem, Light percebe que precisa de ir rápido. Ele tem a ideia de usar a espada para cortar o ar e criar a pressão suficiente para desacelerar a queda do grupo. Todos conseguiram pousar inteiros depois da queda, mas o fato deles terem sobrevivido não significa que agora eles estejam seguros. Lena e Ayla logo percebem que eles estão cercados. Light, porém, não percebe e tal. Fica preocupado, mas ele acredita que pode lidar com qualquer tipo de monstro. Então ele avança e corta um dos monstros ao meio, demonstrando confiança. Só que a Lena e a Ayla notam que esses monstros, eles não são monstros comuns. Depois de uma pausa para observar eles com mais atenção, o Light percebe algo aterrorizante. Os monstros são, na verdade, aventureiros transformados em monstros. A Ayla utiliza sua habilidade de avaliação e confirma que todos os aventureiros foram transformados depois de serem mordidos. Além disso, os mortos-vivos ainda mantêm as suas habilidades que eles possuíam na vida normal, o que torna eles ainda mais perigosos. Ayla alerta o Light, então, e a Lena para eles terem cuidado em enfrentar esses caras. O Light, no entanto, enfrenta um dilema moral. Ele fica abalado com a ideia de que os monstros são pessoas, Ele estava muito animado para derrotar e tal, mas um dia, como eles foram humanos, isso acaba distraindo ele. E a sua distração quase que faz ele ser mordido, mas Lena intervém a tempo de cortar o morto-vivo ao meio. Lena entende a hesitação do Light, mas lembra que todos ali devem seguir o seu dever como aventureiros, e colocar os antigos companheiros para descansar seria a melhor escolha. Com isso, Light decide lutar, mas ele sugere que eles recuem para a mansão, onde poderia haver sobreviventes. Infelizmente, quando eles abrem a porta, eles encontram ainda mais aventureiros mortos-vivos. Lena avança abrindo cada caminho ali com maestria, e nesse momento ali as suas habilidades de adaptar-se, de criar estratégias para diferentes tipos de monstros impressionam o Light. Ela demonstra conhecimento detalhado, sabendo como derrotar os mortos-vivos com precisão, enquanto Light, mesmo que seja menos técnico, ele também se junta a essa batalha. Durante o confronto, Light se afasta para enfrentar os mortos-vivos, mas acaba deixando Ayla vulnerável. Um dos mortos-vivos se aproxima furtivamente, prestes a atacar ela, mas Lena intervém novamente, matando o inimigo com o golpe preciso. Ayla elogia Lena pelas suas habilidades, mas Lena permanece alerta, sabendo que a confiança excessiva pode ser algo fatal numa batalha dessas. Light, por sua vez, promete lutar de uma maneira mais cuidadosa e não hesitar mais. Ele garante que todos ficariam seguros ali tranquilamente. Com todos os mortos-vivos do primeiro andar agora derrotados, Lena sugere que eles subam para o segundo andar. Light, entretanto, se preocupa. A missão dizia que existiam 18 aventureiros desaparecidos nessa mansão, mas eles já enfrentaram muito mais mortos-vivos do que um número de aventureiros. Isso indica que os mortos-vivos já estavam presentes na mansão antes dos aventureiros chegarem ali, o que de certa forma não faz sentido. Enquanto eles sobem as escadas, o Light encontra um quadro ali do Conde, algo perturbador e muito enigmático. De repente, eles começam a ouvir sons de passos e risadas distantes, vindo de uma garota em algum lugar do castelo. Ela parece ansiosa para encontrar maneiras de matar o Light, e quando os três correm pro corredor, eles são surpreendidos por outro morto-vivo que se lança sobre eles. Light, com reflexos muito rápidos, corta a cabeça do inimigo antes que ele consiga infectar alguém. No entanto, fica claro que ainda há muitos outros mortos-vivos que estão à espreita. No segundo andar, os mortos-vivos parecem mais organizados, eles conseguem armar emboscadas, e isso sugere que eles estavam lutando com algum tipo de estratégia, que torna a situação ainda mais perigosa para o grupo. Ele pede a Ayla para examiná-los e ver se eles conseguem algumas informações úteis e tudo mais, e a Ayla faz o que foi pedido e descobre que esses mortos-vivos foram domesticados, o que significa que alguém está ordenando que eles ataquem. Nesse momento, a Ayla percebe uma série de fios conectados aos mortos-vivos, e depois ali de escanear os fios, ela identifica que eles estão sendo usados para transmitir poder mágico, que significa que tem alguém controlando os mortos-vivos e deve estar no outro extremo dessas conexões ali. Então, seguindo esses fios por todo o tempo, eles chegam numa porta onde todos convergem. Light avisa aos outros para se prepararem, porque não sabe que tipo de perigo eles vão enfrentar quando entrar ali. E quando ele abre a porta, tudo que eles encontram é um salão de baile vazio. De repente, uma garota misteriosa aparece. Inicialmente, o Light se sente aliviado por ver uma pessoa viva, só que logo ele percebe que ela não é alguém amigável. Ayla usa suas habilidades de avaliação e descobre que essa garota é chamada Drana, e ela possui habilidades de necromancia, permitindo o controle dos mortos-vivos e também usando essas habilidades únicas como se fossem dela. Drana não gosta de ser avaliada tão casualmente e fica muito irritada, então ela ameaça a Ayla. O Light tenta
dialogar, perguntando se ela foi enviada pra uma missão pela guilda, argumentando que nesse caso não tem necessidade deles lutarem. Só que a garota nega, explicando que a única razão pra ela estar ali é matar o Light. E ele fica confuso, porque ele nunca conheceu ela antes. Mas a garota afirma que tá só cumprindo ordem. Ela não revela quem deu essa ordem, mas o Light suspeita que possa ser uma figura sagrada. A garota menciona que os aventureiros foram mortos pra atrair o Light até ali, deixando Lena perplexa com quão poderosa é a habilidade de necromancia dela. Antes que pudesse processar as informações, a Drana começa o seu ataque. E o Light e a Lena, nessa hora, trabalham juntos pra enfrentar os mortos-vivos. Mas a garotinha rapidamente separa a Lena do Light ali, forçando eles a lutar contra versões mortas-vivas dos seus antigos mentores, Bo e Sheila. Lena fica chocada ao descobrir que eles morreram e tá paralisada ali pela dor. Até que Ayla grita pra alertar ela sobre os perigos dos dois ali vindo em cima dela, e eles ainda possuem total controle das suas habilidades, né? O Bora utiliza garras aprimoradas para ataques rápidos e a Sheila cria imagens espelhadas, né, para ataques múltiplos de si mesmo. Quando a Lena luta contra seus mentores, Drana tenta atacar a Ayla, mas o Light intervém a tempo. Ele jura que vai proteger a Ayla, só que a luta ali não acabou, cara. Eles continuam lutando enquanto cuida da Ayla facilmente, e Drana continua enviando os mortos-vivos atrás do Light, tentando distrair ele. Lena, por sua vez, luta para aceitar que precisa matar Bora e Sheila, que foram os primeiros a demonstrar bondade por ela, né, na Cidade Sagrada. Apesar do peso emocional, ela corta os fios que controlam eles, e ao ver as suas almas, ela escuta que não precisa se sentir culpada, porque foi a coisa certa a se fazer. Com o coração pesado, Lena levanta sua espada e corta eles ao meio. Enquanto isso, Light percebe que alguma coisa tá errada. Não tem como Drana ter um suprimento infinito de mortos-vivos. Ela pede a Ayla para verificar se Drana tem habilidades de criar mortos-vivos, mas a Ayla descobre que ela só controla os pré-existentes. Com essa informação, o Light conclui que tem algo mais acontecendo. Pede a Ayla para investigar mais de perto, já que deve haver algum tipo de segredo por trás desse exército de mortos-vivos ali da Drana. E o Light começa a investigar. Drana fica impressionada com a capacidade dele de deduzir que tem um truque escondido ali, mas não pode permitir que a Ayla descubra qual é esse segredo. Então, determinada a impedir a Ayla, a garotinha decide eliminar ela imediatamente. O Light, porém, não deixa isso acontecer. Ele destrói os mortos-vivos que estavam atacando a Ayla, mas percebe que agora Drana tá focada nela. Ele não pode simplesmente se afastar da Ayla de jeito nenhum. Pra proteger ela durante essa luta ali e lutar com força total, o Light tem uma boa ideia: colocar a Ayla nas suas costas, garantindo que ela fique segura enquanto ele mantém as mãos livres pro combate. Com isso, a gente finaliza o terceiro episódio e eu espero que vocês tenham gostado. Trouxemos o terceiro episódio aqui agora e eu espero que possamos falar muito mais aqui no canal, hein, galera? Então, se você curtiu e quer acompanhar os próximos episódios, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho. Pelo amor de Deus, é importante você ativar esse sininho pra continuar acompanhando firme e forte com a gente aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!